Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é aluno de Direito da Faculdade Serra Dourada, em especial aos alunos de Teoria Geral de Direito, ok? Nosso último vídeo, número 7, nós falamos sobre fontes do direito. Nossa última matéria, o nosso último assunto sobre fontes de direito. Nós falamos de analogia, correto? Doutrinas e princípios gerais do direito, ok? Hoje nós iremos iniciar um novo assunto, uma nova matéria. Nós iremos falar hoje sobre norma jurídica, ok? Então vamos começar nossa matéria de hoje, tá bom? Norma jurídica. Antes de nós falarmos o que é norma jurídica, precisamos lembrar o conceito de direito de Hans Kelsen, correto? Direito, né, é um conjunto de normas que regula a relação social, determina a norma de conduta da sociedade, correto? Então já sabemos o que é direito. Agora nós vamos adentrar o que é a norma propriamente dita, ok? Então vamos lá. Norma jurídica. O que é norma jurídica? Norma jurídica é o elemento integrante do direito, uma vez que o direito é um conjunto de normas coercitivas, imperativas, que regula a conduta humana, a conduta da sociedade. Então, norma jurídica, assim, é elemento integrante do direito, podendo ser entendido como disposição que rege toda a vida da sociedade. Correto? Então, a norma ela é jurídica se assim for declarada por um poder organizado. Que poder é este? O Estado. Correto? O Estado é o poder regulamentador da norma jurídica. É ele que detém o poder de aplicabilidade dessas normas. Ok? Então vamos lá. Vale lembrar o seguinte, queridos, que a norma jurídica está no universo também da cultura, entendido como construído pelo homem, em razão do sistema de valores. Ok? A norma jurídica é um veículo de realização de determinado valor, procurando realizar a justiça, a qual é o valor jurídico fundamental. É que nós podemos dizer, na teoria volto a repetir mais uma vez, a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale. Surgimento da norma jurídica em âmbito nacional, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, onde se acontece um fato, esse fato ele se torna relevante, notório, e através dessa relevância, dessa notoriedade, cria-se uma norma jurídica para determinado fato. De onde advém esse fato? Da conduta humana. Correto? Então, é importante saber o seguinte, que a norma jurídica é uma norma de conduta. Ou seja, ela é uma norma de conduta. Não há como existir uma norma jurídica sem que haja uma conduta humana, sem que haja uma conduta da sociedade, correto? Ou seja, qual é a finalidade da norma jurídica? É regular o comportamento das pessoas, dos grupos, da sociedade em si. Prescrever a cada um como deve se conduzir-se, correto? Então a norma jurídica dirige o comportamento humano. E ela é imperativa. Por que ela é imperativa? Porque ela impõe um dever. Ela é coercitiva. Ou seja, ela impõe um dever de fazer ou não fazer. Correto? Por isso, a conduta das pessoas em sociedade conforme valores a serem preservados. Correto? Então, a diferença essencial entre a norma ética, que prescreve um dever ser, certo? E a lei física, ou na natureza, podemos dizer, o direito natural, a lei do ser, ou seja, do que é a imperatividade. Essa é a grande diferença. Estudamos em aulas anteriores sobre direito e moral, norma moral e norma jurídica. A norma jurídica ela é imperativa, ela é coercitiva, diferente da norma moral, onde não existe a coercibilidade. Correto? Por sua vez,
O que diferencia a norma jurídica de outras espécies de normas técnicas, como acabei de falar, as normas morais, é o que? O autorizamento. Professor, o que quer dizer autorizamento? É um princípio, que é um elemento, aliás, apontado como uma norma, uma essência específica na norma do direito. Professor, eu não entendi nada agora. Repete para mim, por gentileza. O que é autorizamento da norma jurídica? Significa o seguinte, que é um elemento essencial para que a norma do direito, no qual o Estado, através do Estado, autoriza quem foi lesado, quem sofreu um dano ou quem sofreu um direito seu foi violado, o seu cumprimento ou reparação do mal causado. Ou seja, a norma jurídica dá o poder autorizante de você buscar o seu direito perante o Estado. Certo? Então, podemos dizer que a norma jurídica, dentro desse conceito, é uma norma imperativa autorizante. Ou seja, além dela ser coercitiva, dizer como é que você deve fazer ou não fazer, agir ou não agir, entendeu? Ela é autorizante. Ou seja, ela dá o direito a quem sofreu um dano ou uma lesão de recorrer, de buscar perante ao Estado. Certo? Nós temos uma doutrinadora muito famosa, a Maria Helena Diniz, que diz o seguinte sobre a norma jurídica. A norma jurídica, ela é imperativa, porque prescreve as condutas devidas e os comportamentos proibidos. Por outro lado, ela é autorizante. Por quê? Porque permite ao lesado, pela sua violação, exigir o seu cumprimento, a reparação do dano causado, ou ainda a reposição das coisas ao estado anterior, ao estado quando era do início. Ou seja, então para Maria Helena Diniz, uma grande jurista brasileira, ela diz que a norma jurídica ela é imperativa, porque prescreve o quê? Condutas devidas e proibidas ao comportamento nosso, da sociedade. E também dá a essa pessoa, à sociedade, né, a autorização para que ela venha buscar, ou seja, buscar o direito pelo qual ela foi lesada, pelo qual ela foi prejudicada, tá? Existe uma importante classificação das normas jurídicas, feita por grande parte da doutrina, que nós podemos dizer o seguinte: normas de conduta, as quais têm como finalidade disciplinar o comportamento e a atividade das pessoas e da sociedade em geral. Nós temos as normas de organizações, de natureza o quê? Instrumental. Correto? Tem como objetivo o quê? Estabelecer a estrutura e o funcionamento dos órgãos, bem como disciplinar processos e procedimentos de aplicação das normas jurídicas. Nós podemos dizer de normas primárias e secundárias, que nós iremos fazer uma distinção logo mais na frente em nossa matéria. Correto? Então a norma jurídica, ela pode ser expressa por meio de proposição, que dá dois enfoques, ou seja, a conduta, correto? E a organização, as quais são obrigatórias, tanto a conduta quanto a obrigação. Desse modo, é importante frisarmos o seguinte, que a norma jurídica, ela enuncia o quê? Um dever ser. Um dever ser quando nós nos referimos à conduta ou uma forma de organização. Vale lembrar e vale esclarecer que a conduta da norma jurídica pode ser enunciada sob forma de uma ou mais proposições ligadas entre si. Correto? Olha, vamos entender o seguinte. A norma jurídica, ela é o quê? Enuncia o quê? Um dever ser. No sentido de quê? De disposição ali estabelecer deve ser observada. Correto? A norma jurídica, ela enuncia um dever ser de forma objetiva e obrigatória, impondo-se mesmo contra a vontade dos obrigados. Ou seja, mesmo que não queremos,
essa norma, ela é o quê? De forma objetiva, tem que ser respeitada. Certo? E sem alternativa de como deve ser aplicada essa norma. Ah, como é que eu tenho que ser aplicada dessa forma ou daquela outra forma? Não, não existe isso. Correto? A norma, ela já vem no seu texto legal, já vem no âmbito da lei, a forma que ela vai ser aplicada ou a forma que ela deve ser respeitada. Correto? Então, dessa forma, analisemos o seguinte parâmetro, como a fim de abranger as diferentes espécies de norma jurídica. Miguel Reale fala o seguinte, que o conceito de norma jurídica é uma estrutura proposicional, enunciativa de uma forma de organização ou de conduta que deve ser seguida de maneira objetiva e obrigatória. Olha o que nosso grande doutrinador fala, Miguel Reale, que a norma jurídica é uma estrutura proposicional, enunciativa, de uma forma de organizar ou conduzir como deve ser seguida, sendo ela de maneira objetiva, correto? E obrigatória. Então, recapitulando, sabemos o que é norma jurídica. A norma jurídica nada mais é que é um regulador, certo? Da nossa conduta humana, da nossa conduta como sociedade. Como que devemos agir perante a sociedade. E a norma ela só é jurídica quando assim for declarada por quem? Por um poder organizado. Que poder organizado é esse? O poder estatal. Correto? E outra coisa, para nós não esquecermos e frisarmos, ela é uma norma jurídica, ela é o quê? Ela é imperativa. Ou seja, ela é coercitiva. Entendeu? Não se passa a mão. Ah, vou fazer isso, vai fazer aquilo. Não, a norma, ela é obrigatória. Ela é coercitiva, ela vai te dar uma sanção para que você possa aplicar ou não, tá? E também a norma, ela é autorizante, porque dá ao lesado, a quem sofreu um dano ao seu direito, o poder de ele reclamar perante ao Estado ou buscar o seu direito perante o Estado, que é o poder organizador das normas jurídicas. Correto? Vamos falar agora, professor, já falamos agora sobre as normas, o que é norma jurídica, agora vamos falar sobre as funções das normas jurídicas. Professor, quais são as funções das normas jurídicas? As normas jurídicas, ela possui dois tipos. Cada uma delas funções próprias e distintas. Tá? Podemos dizer que nós temos dois tipos de normas. Certo? Nós temos a norma de conduta e nós temos a norma de organização. A norma de conduta tem como objetivo disciplinar o comportamento e a atividade das pessoas e do grupo, da sociedade em geral. Norma de conduta tem como finalidade, como escopo, regular a conduta sua, minha e da sociedade em geral. Já a norma de organização, ela tem natureza instrumental. Tem como objetivo estabelecer a estrutura e o funcionamento de órgãos, bem como disciplinar o quê? O procedimento de aplicação de todas as normas jurídicas ou de outras normas jurídicas. Ou seja, que órgãos são esses? Os tribunais de justiça. O Estado, através dos tribunais de justiça, dos tribunais superiores. Correto? Também podemos chamar as normas de conduta de normas primárias ou de primeiro grau. Certo? Enquanto que as normas instrumentais nós chamamos de normas secundárias ou de segundo. Correto? Em relação a essa terminologia, Kelsey fala o seguinte, olha que interessante. O que Hans Kelsen fala sobre norma primária e norma secundária? Vamos lá. Para Kelsen, a norma primária é aquela que enuncia a sanção. Correto? Ficando em segundo plano, a norma que fixa o que deve ou não deve ser feito.
Ou seja, a norma primária é a sanção propriamente dita, é a forma, é a sanção. Já as normas secundárias, ou segundo, é a forma em que essa norma primária vai ser aplicada. Certo? Deste modo, ele fala o seguinte: as normas jurídicas de conduta e de organização se relacionam entre si. Ou seja, para que a norma primária seja aplicada, é necessário que haja a norma secundária. Correto? Sendo ambas relevantes para a regulação da sociedade, das relações sociais. Ou seja, se não houver uma norma primária, não há quem obedeça determinado poder emanado pelo Estado, uma norma, né, do direito. Havendo uma norma do direito e não havendo um instrumento pelo qual essa norma ela é aplicada, essa norma primária praticamente não vai ter eficácia. Não vai ter como aplicar essa norma. Então, a norma primária e a norma secundária, elas andam juntas. Ambas são relevantes. Correto? Por isso, em sentido amplo e abrangente, as normas jurídicas têm como função primordial o quê? Regular a vida em sociedade. Hans Kelsen, ele é claro e conciso em dizer que o direito é um conjunto de normas imperativas ou coercitivas que regulam o quê? A vida em sociedade. E essas normas, ela é dividida em quê? Em normas primárias e secundárias. As normas primárias para Hans Kelsen são a própria sanção, e as normas secundárias é a forma que essa sanção vai ser aplicada à sociedade. Correto? Agora, vamos saber como são a classificação das normas quanto à sua imperatividade. Correto? Então, quanto à imperatividade, as normas, elas podem ser normas cogentes ou de ordem públicas. São normas de imperatividade absoluta. Ordena ou proíbe algo de modo absoluto, não podendo ser modificada pelas partes. Nós podemos chamar também de rol taxativo. Para Hart, um grande filósofo, ele diz o seguinte: há um só tipo de normas. Hart assinala a existência de normas que não têm como objeto o menos imediato, a conduta dos indivíduos na sociedade. Denominam-se assim normas de organização. Olha o que Hart entende como normas em geral. Correto? Então, já para Hans Kelsen, ele fala aqui o seguinte: Hans Kelsen, ele diz o seguinte, que as normas jurídicas são formuladas por quem? Pelas autoridades. Quem são essas autoridades? O poder, o Estado. Ou seja, com caráter o quê? Imperativo. Certo? E as leis são o quê? Fonte do direito. Por quê? Porque estabelecem direitos e impõem deveres. Correto? Então, para Kelsen, são descrições das normas jurídicas, feitas pela ciência do direito, tendo como objetivo principal, certo? Regular a conduta humana. Correto? Esses são os pequenos pensamentos de Hart e Kelsen quanto à questão das normas, certo? Acabei de falar que as normas congêneres ou de ordem pública são aquelas normas que têm e proíbem algo de forma absoluta. Não pode haver interpretação ou não pode ser modificada pelas partes, certo? Também nós temos as normas dispositivas, que são aquelas normas de imperatividade relativa, diferente da absoluta, ou seja, não ordenam nem proíbem de modo absoluto, mas sim permite ação ou abstenção. Por exemplo, no artigo 797 do Código Civil de 2002, o mais recente, diz o seguinte: no seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro, ou suprem declaração de vontade não existente. É o que nós podemos dizer no artigo 287 do mesmo Código Civil. Diz aqui: salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrange todos os seus acessórios.
correto? Então, as normas dispositivas, elas são relativas, elas não são absolutas. Existe sempre o salvo, às vezes, exceções, correto? Agora, quanto ao autorizamento, a autorização em que você vai buscar o seu direito junto ao poder estatal, né, através dos nossos tribunais, nós temos a seguinte classificação contra essas normas. Podemos chamar de normas mais que perfeitas, quando violadas, autorizam a aplicação de duas sanções. Olha aí, nós temos, quanto ao autorizamento, nós temos as normas são classificadas da seguinte forma. Primeiro, normas mais que perfeitas, que são o seguinte: quando essas normas são violadas, correto? Quando o seu direito é violado, autoriza a aplicação de duas sanções. Quais são elas? A nulidade do ato praticado e a aplicação de penas àquele que violou a norma jurídica. Ou seja, normas mais que perfeitas. Uma vez que um direito ele é violado, existem duas aplicações para elas. Qual é? A nulidade do ato praticado ou o restabelecimento da situação anterior, do jeito que ela nasceu, do jeito que ela anteriormente falado, e a aplicação da pena para aquele que a praticou, para quem violou aquela norma jurídica, correto? Nós temos também as normas perfeitas. O que são as normas perfeitas? As normas perfeitas são as seguintes: quando um direito é violado, autoriza a declaração de nulidade daquele ato ou a sua anulabilidade. Ou seja, não autorizando a aplicação da pena para aquele que violou. Correto? Ou seja, autoriza a quem sofreu um direito a anular a nulidade daquele ato ou a anulabilidade da pena a ser aplicada para quem violou aquele direito. Ou seja, são as normas perfeitas. Nós temos as normas menos que perfeitas. Professor, o que quer dizer isso? Acabamos de falar de mais que perfeitas, acabei de falar também da perfeita, agora temos a menos que perfeitas. E quer dizer o seguinte: quando o direito violado autoriza a aplicação da pena àquele que a desrespeitou. Não declara, diferente, mas porém não declara o quê? A nulidade ou anulação do ato. Ou seja, a conduta, ela é aceita, ou seja, não é anulada ou não é cabível de anulação, porém não se aplica-se a sanção prevista naquele ato para o agente. Correto? Nós temos as normas imperfeitas. A normas imperfeitas quer dizer o seguinte: a violação não acarreta qualquer consequência jurídica. Quer ver um exemplo? Dívida de jogo. Artigo 814 do Código Civil. A dívida de jogo é o seguinte: a dívida de jogos ou de aposta não obrigam o pagamento. Se eu estou devendo, se eu faço uma jogatina, estou jogando baralho com os amigos, apostado, certo? E eu saio devendo, não existe direito que me obriga a pagar dívida de jogo, correto? Não, salvo, há um porém. Mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente você pagou. Digamos que você pagou, tenha pagado pelo menos metade. Agora é diferente. Salvo-se que você ganhou na aposta por dolo. Entendeu? Ou se você estava jogando com um menor. Ou um interdito. Ou seja, uma pessoa que não tem capacidade civil. Correto? Então, acabamos de falar, ou seja, acabamos de aprendermos sobre as normas, certo? Sobre a classificação das normas. Então, agora nós iremos falar, no nosso próximo vídeo, correto? Sobre as estruturas das normas, ok? Até o nosso próximo vídeo. Grande abraço.